Oiê, meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos e eu tô criando hoje aqui esse canal para dividir com vocês o meu relacionamento com Jesus. Foi tudo ideia, vamos dizer assim, primeiramente de Deus. Foi Ele que falou para eu fazer esse canal e compartilhar com vocês tudo aquilo que acontece na minha vida com Ele. O canal chama Diário com Deus, realmente porque eu quero compartilhar aqui com vocês tudo aquilo que Deus faz na minha vida, tudo aquilo que Jesus faz na minha vida, inclusive como eu conheci Jesus. E o mais legal de tudo isso é que o Diário com Deus, ele realmente existe, é um diário físico, eu vou até mostrar para vocês. Existe realmente um diário que Deus me deu e eu tenho ele desde 2012, então eu anoto tudo aquilo que Jesus fala comigo desde nova. E no começo eu anotava algumas coisas que assim, algumas frases que eu gostava, nem todas elas eram cristãs, eram às vezes frases de pessoas nas quais eu me inspirava. E eu acho muito legal porque dá pra ver do quanto eu mudei, né? Desde 2012 até agora, o quanto eu mudei, o quanto Jesus, na verdade, me mudou. Então eu acho isso incrível, porque tá tudo anotado, tudo registrado, aquilo que Jesus foi fazendo na minha vida. E bom, eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos de idade. E muitas pessoas falam assim que quando a gente conhece Jesus, a nossa vida não é que melhora, etc. Mas a minha vida, ela mudou e ela realmente mudou assim para melhor. Porque apesar, vamos dizer assim, de eu ter uma vida boa, de eu ter uma vida, graças a Deus, com muitos privilégios, nem tudo era um mar de rosas. E eu lembro assim que quando eu tinha não, antes até, antes dos 13 anos, quando eu era realmente na minha infância, eu senti uma tristeza muito grande, muito mesmo, por várias coisas que aconteciam. E Jesus, ele tirou essa tristeza do meu coração a partir do momento em que eu comecei a conhecer ele. Eu até me lembro assim, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, que eu chegava da escola, voltava para minha casa e eu sentava numa árvore que eu denominei quando era pequena ali como árvore da tristeza, porque assim, eram nos momentos de quando eu tava com muita angústia, eu sentava naquela árvore e ficava ali paradinha sem querer pensar em nada. E foi nesses momentos em que eu comecei a conhecer Jesus, porque era o momento em que eu acabava conversando um pouco com ele. Mas o dia em que foi mais marcante da minha vida foi quando ele realmente estava ali junto comigo. Sabe quando é o momento start, assim, quando você conhece Jesus? Eu me lembro, assim, que eu estava muito triste também nesse dia. Eu tinha, foi antes dos 13 anos, eu tinha uns 10. E eu me lembro, assim, que eu tinha visto uma palestra na escola e nessa palestra, era feito por um policial civil, se não me engano. E nessa palestra ele contava que um pai, né, explicava que um pai, ao atravessar a rua, ele não deveria segurar na mão de um filho, e sim no punho, porque por mais que o filho tentasse soltar, ele não iria conseguir. E eu me lembro assim que eu fiz esse pedido para Deus, eu falei, Deus, não segura na minha mão, tá? Segura no meu punho. Porque por mais que eu tente soltar, eu não vou conseguir escapar de você. Então eu lembro assim que naquele dia em diante a minha vida, ela realmente se transformou. As coisas começaram a fluir de um jeito em que começou tudo a me aproximar de Jesus. E foi muito bom, porque assim, no começo, eu apenas, né, lá com os meus 13 anos de idade, eu lembro que eu chegava da escola, já não sentia mais tanto aquela tristeza no meu coração. Chegava da escola e falava assim: Jesus, senta aqui comigo, eu preciso te contar um babado, eu preciso te contar como foi o meu dia. Porque ali realmente, naquele momento onde eu comecei a descobrir Jesus, onde Jesus começou a se apresentar para mim, eu comecei a ganhar um melhor amigo. Então, tudo que eu queria era compartilhar a minha vida com ele. E tudo aquilo que eu fazia também, eu chamava, eu convidava ele para estar junto comigo.
E eu me lembro assim que das conversas que eu tinha com Jesus, muitas vezes ele ia guiando toda a conversa até se transformar numa cura, até se transformar numa libertação de uma maneira tão leve, tão natural, que eu falo que conhecer Jesus é leve, porque Jesus ele é muito doce, sabe? Ele nunca vai, vamos dizer assim, te forçar alguma coisa. O evangelho ele não tem que, vamos dizer assim, ser engolido, sabe, enfiado a goela abaixo. Não, não é isso. Jesus ele é muito doce. Ele foi se apresentando assim para mim de uma maneira tão leve e tão gostosa, assim, sabe, que era impossível eu não querer estar mais perto dele, sabe, me aprofundar mais nele, porque tudo aquilo que ele fazia era incrível na minha vida. E eu também me lembro assim que no começo, né, do meu relacionamento com ele, só eu falava tudo aquilo que eu tava sentindo, eu contava exatamente tudo pra ele, assim, sem medo nenhum eu contava tudo, até aquilo que eu, vamos dizer assim, considerava até um pouco errado, eu falava, não, mas Jesus é o meu melhor amigo, ele precisa saber disso, porque se eu fizer realmente errado, ele vai me guiar aqui e ele vai realmente me mostrar o caminho certo. E era realmente isso que Jesus fazia, sabe? Por mais que eu estivesse errada diante de uma situação, ele sempre me conduzia para a verdade. E então, assim, era muito gostoso. E no começo só eu falava, e depois de um tempo ele começou a falar comigo também. Então, com o tempo eu comecei realmente a escutar o Espírito Santo falando comigo. E Jesus foi me direcionando e me direcionou tanto para mais profundo no meu relacionamento com ele, como também para Deus Pai, porque Deus, ele é um só, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas existe, vamos dizer assim, facetas de Deus. Então, tem essa figura de Deus Pai que te traz realmente identidade. E eu conheci Deus muito depois, assim, anos depois de ter conhecido Jesus. Mas foi tão importante eu ter conhecido Jesus primeiro, na minha perspectiva, diante de toda a minha história, porque ali eu precisava de um melhor amigo naquele momento. E eu me lembro assim que naquele momento em que eu conheci Jesus, eu só queria alguém que me amasse por aquilo que eu era, sabe? Sem querer me mudar, eu não queria mais que tentassem me mudar, mudar a forma que eu era, enfim, eu não queria, eu queria alguém que me amasse. Porque eu não sei se você se identifica com isso, mas assim, eu tava num momento da minha vida, tinha alguns momentos, na verdade, da minha vida, onde as pessoas tentavam me mudar, mudar meu jeito, e era mais ou menos coisinhas da minha essência, sabe? Vamos dizer, às vezes até o jeito que eu falava, ai, você precisa falar mais grossa, você precisa isso, precisa aquilo. Então, sabe quando você já tá cansada? Então, ali, quando eu conheci Jesus, eu encontrei realmente um refúgio e vi alguém que não queria me mudar, sabe? Ele só queria realmente me amar primeiro, sabe? Ele é como se alguém tivesse virado para mim e falasse, Júlia, tá tudo bem, eu te amo, só vem comigo que eu vou te guiar. Então, eu espero poder compartilhar tudo com vocês, com mais detalhes de como foi ter Jesus desde a minha infância até a minha fase adulta. Hoje eu tenho 25 anos e, assim, Jesus esteve comigo em todas as áreas da minha vida, sabe? Desde, vamos dizer assim, da minha escola até a minha faculdade, depois quando eu me formei. Ele esteve ali estudando comigo, me ajudando a tirar, vamos dizer assim, a estudar para o meu TCC, a tirar minha OAB e, enfim, foi tudo muito incrível. A minha, vamos dizer assim, a minha história com Jesus. Eu brinco até que Jesus, ele transforma a minha vida, transformou a minha vida num conto de fadas da Cinderela, porque era como se num momento eu tivesse totalmente sem esperança e quando ele chegou, tudo que ele fez foi transformador e foi realmente para melhor. E então, assim, conhecer Jesus mudou a minha vida. E eu espero que assim como Jesus se apresentou para mim de uma maneira leve, de uma maneira simples, ele também possa estar se apresentando para vocês. E aí que vocês possam sentir todo esse amor que ele tem por vocês. É isso, eu espero que vocês gostem daquilo que eu vou compartilhar aqui. Um beijo!